Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e pelos veículos virtuais que chegam até nós. Formulo votos de muita paz para todos nós. Alguém perguntou-me oportunamente como diferenciar o amor da amizade. Nós teremos, por acaso, uma fita métrica para dela retirarmos o dado exato da profundidade do amor? E mais adiante, a pessoa que era um tanto cínica perguntou-me: você crê no amor? E eu me lembrei de uma lenda chinesa muito antiga, que eu li na infância, deveria ter 6 anos, e de alguma forma serviu-me de roteiro para discernir a verdade da impostura, o que é legítimo do que é falsificado. Um jovem príncipe da Manchúria era o herdeiro natural do Império Chinês. Faz, repito, muitos séculos. Mas ele era solteiro e necessitava de uma companhia para iniciar a construção da família e, a partir daí, a humanidade do seu país ter uma ascendência e uma descendência tradicional. Teve ele uma ideia de reunir em palácio todas as belas moças que ambicionassem um casamento dentro dos padrões da sua exigência. Um homem belo, jovem, rico, de destaque social. E, como era natural, o número foi surpreensível. Nessa mesma oportunidade, uma das senhoras auxiliares do jovem príncipe teve a oportunidade de dizer-lhe: como o senhor fará, príncipe? Ele disse: não sei. Eu espero que os deuses me inspirem na hora de apresentar o meu projeto. Eles acreditavam em Deus, na personificação de deusas, dos quais sai a entidade suprema. E ela sorriu porque também tinha uma filha, mas era filha de uma servente do rei. E a filha havia dito: mamãe, se eu pudesse, se você se empenhasse em conseguir, pelo menos de aluguel, um traje respeitável para eu vestir e misturar-me às jovens casadoras, eu seria a pessoa mais feliz da terra. E a mãe zelosa lhe disse: minha filha, nós pertencemos à pobreza, não temos aristocracia. Você sequer tem qualquer etiqueta para receber em palácio? Ela baixou a cabeça envergonhada e disse: é verdade, mas eu sinto um amor tão grande pelo jovem príncipe, como se eu tivesse nascido para ele. Ou melhor, como se ele tivesse nascido para mim. Muitas vezes, quando eu sei que ele vai falar nas grandes reuniões da praça pública, eu me atrevo a trepar nas árvores para ver de longe o seu rosto iluminado, que me fascina até as lágrimas. Ah, mamãe, pelo menos nesse dia eu o veria de muito perto, me desencantaria, ou então tudo faria para conquistá-lo. A mãe, como todas as genitoras, fez um esforço tremendo e conseguiu com a imperatriz um dos trajes de Sua Majestade, dela mesmo, como empréstimo, para vestir a filha como se fosse uma guixa senhorial. No dia aprazado, desde muito cedo, começou o trabalho.
o adorno da cabeça, que é a parte principal, que simboliza a experiência, a sabedoria, a vida. Depois é que descem os demais trajes para significar quem que é o personagem que está dentro daquelas roupas, normal, invariavelmente de seda. Foram passando as horas e ela própria se foi descobrindo e pôde colocar o tom branco, totalmente claro na face, para que não tivesse nenhuma mistificação e aparecesse somente a expressão dos olhos e a sua seriedade. No momento aprazado, um dos auxiliares do jovem príncipe colocou todas as candidatas em ordem e todas estavam nervosas. As mãos frias, o coração palpitando na garganta e aquela voz baixa, ele será meu a qualquer preço. E então o príncipe desceu do trono. Era da herdade Manchu. As gemas preciosas estavam sob o seu manto. E quando ele chegou ao térreo e começou a andar, ouvia-se aquele silêncio cheio de pequeninos risos. Um, outro tombo. A candidata desmaiava de êxtase. E a jovem, filha da serva do Senhor, somente esperava a felicidade de vê-lo, bastar-me-á vê-lo. E se ele ver-me a mim, eu terei conseguido o prêmio máximo para o meu amor. Quanto eu gostaria que ele me visse. E ele veio aproximando-se. E a cada uma das candidatas, ele dava uma pequena batata de uma planta, um lírio, e dizia, plante-o hoje. E dentro de 6 meses, tragam-me a flor ou o vaso no qual plantaram o lírio. Aquele que seja mais belo e significativo, eu me casarei com a sua lidadora, porque terei uma esposa que sabe trabalhar, que tem fino gosto e, acima de tudo, que é fiel à verdade. Todas se entusiasmavam e começaram a imaginar 1000 coisas. Quando terminou o espetáculo, na Praça do Mercado, foram visitadas todas as barracas de trabalhadores. Foram examinados todos os lírios e suas tonalidades. Por fim, chegou o momento. E a jovem, agora não podendo mais desfrutar das vestes raras, vestiu-se com simplicidade. A simplicidade que fala sobre a verdade. E a mãe lhe disse, mas você se apresentará assim? Sim. Afinal, eu sou assim. Não tenho direito de mistificar. Eu amo. E quando a gente ama e tem vontade de mentir para agradar, a verdade assoma e a mentira se transforma em uma carícia. E se ele, por acaso, me amar, já me verá como sou. Foi feita a fila tradicional. Agora a família imperial estava toda presente. Sua Majestade, em quem a divindade incorporava? O homem que representava também o sol nascente do Japão, entre as suas inúmeras conquistas. A China, para defender-se de todos aqueles assaltantes das regiões fronteiriças, estava erguendo a grande muralha, a construção única que é vista da lua. E estavam todos naquele júbilo, quando o jovem príncipe, mais belo do que antes, porque o sorriso estava-lhe estampado, a face quase lirial. Ele chegou à primeira candidata, aspirou o perfume de um lírio muito raro, de uma beleza ímpar, que apenas numa haste de uma raiz profunda, sem folhas, derramava o néctar de um perfume dos céus. E ele sorriu, e a jovem genufletiu-se. E ele foi. A cada uma
Para cada uma, ele deu um sorriso especial. Era a maneira gentil de agradecer. Afinal, era o príncipe da Mandichúria. E quando chegou lá entre as últimas, ele continuou com o mesmo aspecto de respeito às tradições das dinastias. Era de propósito, ficou em último lugar. Ele já estaria cansado, por certo, e talvez nem chegasse até lá. Encontrasse o lírio que o fascinasse. E quando ele chegou junto a ela, ela estava com um vaso. Mas no vaso não havia nada. E ele perguntou: que fez? Que fez da semente batata, do lírio que eu vos dei? Ela curvou-se, muitas vezes, levantou os olhos, que era uma audácia, olhou para ele e disse: Majestade, lamento muito informar que a semente que me deu era inútil. Ela não se reproduziu. Infelizmente, era estéril. E eu venho dar o resultado. Ele sorriu e fez o gesto de ternura, abrindo os braços, como vai envolver na ternura infinita do amor. Deteve-se e saiu de costas, olhando para ela, sentou-se ao trono e chamou seu funcionário especial. Disse: por favor, me vá buscar a senhorita do último lugar. Ela estava com o tamanco já um pouco gasto. Mas era muito bela. A roupa talvez adornasse um ou outro detalhe. Ela caminhava esguia como a pluma e nobre como a estrela. E apesar da sua pobreza exterior, havia uma riqueza no brilho que dela se exteriorizava e somente viam aqueles que amavam a verdade. E quando ela chegou bem perto dele, ele ajoelhou-se, pediu-lhe a mão e rogou ao sacerdote que os abençoasse e marcasse a data da lua cheia para o matrimônio. A solenidade foi desfeita. Mas no momento em que ia ser colocado o ponto final, Sua Majestade, o Imperador, voltou-se para o filho publicamente e disse: estou muito feliz por você não se deixar impressionar pela seda, pelo damasco, pelas joias dos calçados, pelos pés pequeninos das deusas. E escolheu uma jovem de beleza que ultrapassou os tecidos. Mas eu gostaria de saber que viu você de especial dela em relação às demais candidatas. Ele sorriu e disse: Sua Majestade, meu pai, eu vi nesta moça o amor. O amor é visível. Por mais que se oculte, ele é como uma flor miúda que embaixo da folhagem em decomposição esparze perfume. Foi isso que eu vi, o perfume do amor que vinha dela. Sua Majestade diz mais: estamos próximos. Eu não sinto qualquer aroma. Ele disse: porque Sua Majestade não a ama. Eu a amo. Ao sentir a primeira lufada do perfume angelical, amei-a como se ama a verdade. Por quê? Foi a única honesta de todas as outras. Porque a todas eu dei uma batata estéril. E todas elas plantaram e me trouxeram aqui lírios que compraram, não foram resultado da insementação. Ela teve a coragem de atender ao meu apelo. Eu queria saber quem me amaria sem a necessidade de florescer-me com a bajulação da mentira. E o reino, a partir daí, estabeleceu que
A verdade é o amor no seu estado de maior grandeza. Pelo amor, sacrificamos-nos. Para o amor, vivemos. Mas a verdade é esta linha direcional que nos leva à plenitude mesmo, quando não temos correspondido o sentimento sublime do amor. Este introito, naturalmente, para falar da vida. O que é a vida? E a filosofia diz que a vida é tudo aquilo que freme, que treme, que se movimenta, que nos dá a sensação de calor. A vida é a oportunidade imensa de poder sentir. Ou não sentir, mas liberar as forças íntimas que jazem no coração. Eu gostaria hoje de deter-me um pouco no amor. Porque não há muito, depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão, rendido, apelou para o mundo para a sua reconstrução, os Estados Unidos apresentaram grandes empresas que poderiam trazer o Japão a esta situação de tecnologia e poder econômico. Empresas notáveis transferiram-se para Hiroshima, Nagasaki, para as cidades grandiosas bombardeadas e para também as aldeias e as vilas que necessitavam reflorescer. Em Boston, a capital de Massachusetts, entre os muitos candidatos, havia um jovem engenheiro portador de uma masculinidade grandiosa e de uma beleza semelhante à dos deuses gregos. Era famoso em toda a América, mas ele era casado, e muito bem casado. Bem, ele era fiel, e muito fiel à sua esposa. Amavam-se, mas nunca tiveram filho. Anelavam por verem a sua carne arrebentada em flores humanas. Mas os deuses da sua religião haviam impedido que eles se tornassem pais. Que fizeram? Agradeceram aos deuses e continuaram amando-se. Ele era engenheiro de uma especialidade muito delicada. E quando ele leu esse convite das autoridades, ofereceu-se e disse à mulher: procurarei um emprego. Esta é a nossa vez, porque eu vou procurar um emprego que não me separe por muito tempo de você. 1 ano, sim, eu sei que é muito tempo, mas não é tanto tempo, porque quando nós amamos, sabemos eliminar o tempo que falta e sabemos prolongar o tempo que temos. Ela, com a sua sensibilidade, respondeu-lhe: mais 1 ano sem você ao meu lado, mas vamos ficar ricos. Teremos o poder de adquirir uma casa desses palacetes e convidar a sociedade para desfrutar conosco dos prazeres, da alegria e da fortuna. E ela sorriu canhestramente. Mas eu já sou feliz. Eu não necessito de fazer que a sociedade veja a minha felicidade. Pelo contrário, eu a irradio através dos meus atos, da forma como amo você. E cada qual pode retirar a fatia que lhe convém. E ele, persuasivo e belo, disse-lhe: que é 1 ano? Você me promete ser fiel? E ela disse: por 1 ano, prometo-lhe, por toda a minha vida, porque 1 ano no relógio do tempo é quase nada. E você? Os homens têm mais dificuldade. Você me será fiel? Ele nublou os olhos de lágrimas e disse-lhe: eu a amo como as estrelas agradecem a bênção de luz
clareando a noite. É assim que eu amo. Eu sou a estrela e você é a vida. Eu tenho que brilhar para que você encontre os caminhos límpidos e luminosos da existência. Não apenas lhe serei fiel, viverei exclusivamente para você. Trabalharei, amealharei o máximo e quando voltar, porque eu pedirei licença para voltar ao lar, estaremos em paz até a nossa velhice dourada. E partiu. Aquela casa bonita de 2 pisos, pareceu tão deserta. A manhã do dia seguinte era uma manhã outonal. Pela janela nublada, ela pôde ver ainda as últimas flores. Como está na literatura, as flores, as rosas de Malherbe. E ele não estava presente. O encanto não estava brilhando. Mas já era um dia menos. Já não seriam 365 dias. 364. E assim se foi adaptando. Ele, de imediato, mandou-lhe um cartão postal. Era o tempo dos cartões postais. E cada domingo fazia-lhe uma carta, quase um relatório. Tudo o que lhe aconteceu. Estivemos na rua Jinjá. É uma rua curiosa. Ela é tão cheia que eu não lhe posso descrever. É como em Manhattan, a beleza da Quinta Avenida em Times Square. Ela conhecia Manhattan. Então ela fechou os olhos e pôde vê-lo desfilando no Japão, no meio daquelas pessoas baixinhas. Ele era alto, era um homem de estatura fascinante. E passou o primeiro mês. Passou o 5º mês. E ela contava nos dedos. Mas ela notou que, à medida que o tempo passava, nos cartões que agora eram menos escritos, isto é, poucas notícias, tudo vai bem. Não se preocupe. Estou em paz, mas tenho que trabalhar muito. Estamos terminando as obras. Não há tempo para nada, quase não durmo. Beijos. E ela disse, olha, mas quanto tempo gastará um cartão? Mas ele me ama. Aí está o seu sinal. Com 8 meses, ele lhe fez um cartão que antes não tivesse feito. Querida, eu tenho uma notícia desagradável para lhe dar. Mas eu a amo tanto que lhe peço, leia até o fim, não só o cartão, mas a missiva longa que ele fiz. Você não sabe como é terrível a solidão. Como é terrível ver todos os companheiros acarinhando as belas japonesas, meninas bonecas, que caminham arrastando os pés e temos a impressão que vão cair. Dá-nos a sensação de correr para segurá-las, porque são tão delicadas e frágeis. Bem, era assim que eu via. E, como você sabe, eu não tenho muito jeito para arrumar casa. A empresa contratou uma japonesa, mas uma japonesa tão curiosa, que era uma boneca de porcelana. Ela sempre chegava antes de eu acordar. E quando era o momento do jejum, sobre a mesa sempre estava uma rosa solitária, aberta, e um botão solitário fechado. Um dia lhe perguntei, mas o que é isto? Ela disse, a rosa aberta é o meu patrão. E a rosa fechada é a sua esposa. Ela sente saudade. Mas o meu patrão aqui enche as horas com tanto trabalho. Eu não gostaria de ser ela, porque eu senti muita falta. Ora, ela passou a cuidar da minha roupa, inevitavelmente. E, inevitavelmente, ela começou também a me ajudar a vestir o paletó com a delicadeza japonesa, a pentear o meu cabelo e cortá-lo. Quando esperei
Eu estava apaixonado por ela, sem esquecer-me de você. São duas coisas distintas. Ela era alguém para ficar ao meu lado naquela jarra em que você estava fechada. Ela ia abrir para me dar um pouco de perfume de esperança. Casamos-nos, mas eu não me esqueci de você. Você é capaz de me perdoar? Eu consegui um advogado no México. Fizemos um divórcio. Eu não lhe avisei para você não saber. As leis permitiam. Nós estávamos longe da família. Depois de 3 meses, era permitido. Estávamos quase a 10. Casei-me. Não esqueci de você. Aliás, nunca esquecerei. Nem quis fazer um paralelo entre ela e você, porque eu a amo ardentemente. Você é a mulher da minha vida. Ela ficou petrificada. Aquelas palavras eram uma armadura de cimento que a colocou dentro de um modelo de imobilidade. Não, ela não chorou. Não teve lágrimas. O choque foi tão grande que ela não pôde verter uma lágrima. Mas ela sentiu algo que parecia ser uma pedra deslocada do coração e lhe atravessou a garganta, colocando-a num estado de dor, do qual nunca mais ela se libertou. E ficou na dúvida. Eu escreverei para esse canalha, parabenizá-lo, porque ele me abandonou, desejar-lhe felicidade, porque ele encontrou alguém melhor do que eu. Não vou dizer nada. Ele que imagine o que quiser. Mas os dias foram se passando. Ela se lembrou da ternura que sempre os envolveu. E um dia de domingo de outono, que lembrava aquele dia de outono em que ele se havia ido, ela se aproximou da janela e pareceu ver-lhe, no vidro fechado e sombrio, o rosto dele. Então ela lhe escreveu. Não foi uma longa carta. Desculpe-me ter demorado tanto, mas estava acostumando-me com a ideia, porque eu lhe amo tanto que tinha que me acostumar. Eu o amei como meu marido. Agora eu teria que me acostumar a amar o meu ex-marido. E achou que fez muito bem. E até sentiu alegria. Rearrumou o apartamento e esperou viver. Eu serei capaz de viver sem qualquer pessoa na minha vida, em homenagem ao amor que ele me deu. Mas o martelo do tempo é inexorável. E daí, mais ou menos, há 2 meses, ela recebeu uma carta dele. Ah, Thierry, você não imagina a felicidade que me invade. Eu tenho que lhe contar. Eu tenho que compartilhar com você. Vou ser pai. A minha guixa está grávida. Eu vou ser pai dentro de alguns meses. Eu lhe darei notícias. E ela sofreu, porque a problemática era dela, não era dele. Mas ela disse, Deus assim quis. Nós tentamos tudo que a ciência moderna naquela época, anos 50, 60, havia conseguido nessa parte da biologia genética. E se resignou. Nasceu a menina e ele mandou a fotografia, com a criança no braço, bem, e a esposa também.
Ela olhou primeiro para ele. Havia mudado. Havia algo no seu rosto que não era aquele algo de pureza, de ingenuidade. Ele havia começado a criar barba e lhe dava uma idade maior do que a idade biológica. Olhou-lhe os olhos, estavam um pouco amortecidos. Não tinham muito brilho. Olhou a criança e a criança conquistou-a. Sorria, as mãozinhas abertas, os pés e o rosto da mãe contemplando a menina. Ela olhou devagar a japonesa, devagarzinho, para não ter antipatia. Olhou e não pôde evitar. Perguntou: o que tem ela de diferente de mim? O que é? O que é que ele viu nessa mulher? Aproximou-se do espelho. Ela era magra, tinha um rosto bem desenhado. A cabeleira era abundante e o cabelo era cacheado. O busto estava muito bem. E ela olhou para a japonesa. Sim, era muito diferente. Ele se casou com a diferença. A vida é assim. Ele precisava de uma mulher diferente. Cansou-se de mim. E resolveu esquecer. Passaram-se meses e ela recebeu outra carta, enorme. Você não acreditará. Você que é o anjo da minha vida, a quem tudo eu conto. Você, pai, pela segunda vez. E estou lhe mandando a fotografia da minha filha, que eu coloquei o nome de Yasmin, em homenagem ao jasmineiro que nós temos junto à fonte, em nosso pequeno jardim. E ela, como da vez anterior, olhou para ele. A cabeça denunciava alguns fios de prata. Como ele envelhecera? Se ela não o conhecesse profundamente, teria dúvida. A barba não lhe dera beleza, pelo contrário. Dera-lhe um rosto estranho. Os olhos estavam cansados. Olhos de pessoa endormida. Que será? E olhou para a criança, que sorriu para ela, e ela também sorriu. Quando nós vemos uma criança, que vontade dá de pegar na bochecha, ou de fazer qualquer coisa que não se deve fazer. E aí ela olhou para a japonesa, notou-a muito mais magra, e uma onda de ternura encheu-lhe o coração. E ela disse: algo está acontecendo entre eles. Ela está magra, visivelmente, e ele está desfeito, visivelmente. E então ela teve uma ideia. Eu nunca orei por eles. Eu o amo tanto que me parece que ele vai chegar amanhã. E então ela começou a orar. 3 meses depois, ela recebeu uma carta e no envelope havia uma mancha negra. Era uma carta de luto. Quando ela abriu a carta, estava uma fotografia. A fotografia de um salão funerário. E é escrito com muita dificuldade em inglês: ele morreu. E mandou-lhe dizer que ama você. Eu sou a segunda mulher dele. Perdoe-me. Ela não enlouqueceu, porque tinha fé em Deus. Já se passaram 4 anos. Porém, daí a meses, ela recebeu uma carta mal escrita que dizia: eu sei quanto você o amou, mas eu estou passando muitas necessidades. Para poder educar as 2 meninas,
tem sido muito difícil. Algumas japonesas tiveram licença de viajar para a América, mas eu não poderei. As leis agora nos impedem, por causa da miscigenação de raça. Eu queria lhe pedir, ajude-me a educar a filhinha que você gostaria de ter tido. E se você pudesse mandar buscá-la para que ela tivesse uma educação americana, aprendesse a língua em memória dele que ele amava. Ela se aproximou da janela, aquela janela da saudade. Sentou-se e escreveu-lhe: eu quero criar a criança. Vou providenciar a documentação. E em breve a criança virá. Mande-me alguns documentos que eu irei citar na língua nacional e traduzidos por um especialista do fórum ao americano. Um mês depois ela recebeu. Chegou o momento agora de receber a netinha, porque ela dizia, na minha idade eu não teria este anjo. Foi chegando o dia, ela ficando nervosa. Boston, nesse tempo, não tinha voo direto para o Japão. Era New York, 3 horas de voo. Ela pegou o carro no domingo e foi a Nova York, pensando, vou tomar conta do filho, da filha da minha rival. Mas era a filha dele. E nesse jogo de aceito, não recuso, ela chegou e viu quando a menina saltou com a comissária de bordo. Era uma menina como outra qualquer. Uma menina japonesa com um brinquedo. E então a comissária de bordo viu os documentos que ela apresentou e disse, a criancinha adotada. Eu consegui das autoridades. A comissária entregou-lhe. E a primeira coisa que a menina disse foi assim, thank you, my mother. Muito obrigado, minha mãe. Ela ficou assustada e gostou da menina. Criança tem isto. É o anjo de Deus para dulcificar nosso coração. Ela levou e colocou na alcova e se mudou de quarto. A criança merecia. Foi uma bênção de Deus. Agora ela não era mais uma viúva, uma mulher solitária, era uma mãe cuidadosa. Colocou no jardim, na aprendizagem da língua inglesa, com outras crianças internacionais, e dentro de 6 meses, que ela mandava fotografias periódicas, ainda não haviam as máquinas de hoje, mas ela tirava através de máquinas rápidas da Kodak. Por fim, a japonesa escreveu muito grata. Ai, quando eu olho minha filhinha feliz e a outra passando fome. Quando eu vejo as duas, eu pergunto, por que o destino é assim? Por que uma e não as duas? Você seria capaz de receber a segunda filha do seu marido? E ela disse, eu não terei muito trabalho, não aguento. Primeiro dia, a voz da criança, a pronúncia em inglês, a dificuldade de anunciar algumas letras, o J, o T. Eu aguento. Vou adotá-la também. Tomou as providências, mandou para o Japão. Repetiu-se a viagem de Boston a New York, trouxe a criança para casa e colocou na alcova. Mas era maravilhoso ter 2 filhas. Ela se falava japonês e a maior ensinava a menor a falar inglês. Ela passou a ter felicidade. E essa felicidade foi tão grande que um dia ela disse,
Que mulher notável essa japonesa. Como é que ela pode mandar as filhas do seu amor? Como é que ela pode ficar sozinha, renunciar à carícia das filhas para dar-lhes felicidade? Fez uma carta ousada, perguntando se ela gostaria de vir para os Estados Unidos para tomar conta ela mesma das suas filhas, das filhas das duas, na mesma casa. E a japonesa, feliz, disse que isso não podia acontecer. As leis não permitiam. E ela disse, mas as leis foram feitas para o cidadão, e não o cidadão para as leis. Havia no bairro em que ela morava um pequeno jornal dominical. Ela fez um artigo protestando contra essa injustiça. Eu educo as duas crianças de uma mulher mãe e é proibido que essa mãe venha cumprir o dever. O que é que faremos do respeitar pai e mãe? Ela me entregou porque a sua dificuldade é muito grande. O país está levantando-se. Ela não vai aprender o inglês tão facilmente, não consegue trabalho. E, curiosamente, uma freelancer de periodismo leu e anunciou no The New York Times, o maior jornal da América no tempo. E isso teve uma repercussão no Congresso americano. E a lei foi feita. Deus meu! Em determinada data, ela foi a Boston, levando as duas meninas, cada uma com uma bandeirinha americana. Durante a viagem, as duas se abraçavam, se beijavam no fundo do carro. E ela dirigia. Bom, ela já falava algumas palavras em japonês, até cantava. E era tão curiosa ela cantando e as crianças corrigindo. E ela errava de propósito. Chegou ao aeroporto Kennedy, entrou no grande terminal, o terminal do Oriente. E aí teve um choque. Como será essa mulher? A mulher por quem meu marido se apaixonou. A mulher que eu terei que amar, que me roubou o único tesouro que eu tive. Será que eu tenho ressentimento ainda? De repente chegou o avião. E salta aquela mulher de estatura baixa, não pequena, uma estatura baixa no nível medial. Ela sorria. Não sorria. O rosto é que parecia sorrir. Ela ficou encabulada. Os japoneses são tão diferentes dos americanos. Ela correu para a porta da saída. E a japonesa levou um lírio. Então, quando as duas se encontraram, iam abraçar, pararam. A japonesa olhou para ela, curvou-se várias vezes e lhe deu o lírio. Ela abraçou a japonesa. E a japonesa lhe disse, Good morning, my mother. Ela compreendeu que só o amor é capaz de salvar a humanidade. Teve uma ternura por aquela mulher que ele havia roubado, o homem amado. E a mágoa que ela tinha do marido, que ela não havia conseguido aplacar. Ela olhou para a japonesa e disse como ele foi feliz. Ele necessitava de alguém. Levou-a para casa. No seu testamento, ela ofereceu a casa à japonesa, que se tornou uma filha adotiva. E as duas crianças. E deixou um epitáfio para ser colocado na sua sepultura. Deus é indefinível, mas o amor que ele colocou no meu coração, eu me atrevo a dizer, obrigado, meu Pai.
você é o amor. Quanto nós necessitaríamos de dizer isto hoje a nosso Pai. Faz algum tempo que não conversamos com Ele. Faz algum tempo que o amor não nos pede, não é uma prova. Quando se ama, não necessita provar coisa nenhuma. Só se prova quando se tem dúvida. Quando se ama, se ama. Um olhar, um sorriso, que ninguém entende. Uma palavra, um toque. Às vezes, uma expressão. Eu te vejo amanhã. Ou um dia eu te verei. E nasce a planta esperança dentro do coração, que um dia vai rever o ser amado. E o amor dá forças para a pessoa lutar contra as contingências e as indulgências e todas as situações de dificuldade, de desafio. Como disse a mulher de Boston, aliás, se ela fosse evangélica, saberia que a primeira pessoa que disse isto foi João Evangelista. Deus é amor. Foi a primeira vez. E daí por diante espalhou-se na terra o hálito de Deus. Todos nós amamos. Amamos dentro do nosso nível de consciência. Amamos dentro do nosso aspecto de emoções. Amamos mesmo sem saber quanto amamos. E até odiamos. Porque, para mim, o ódio é o amor que está doente. O amor fica doente também. Todo sentimento fica doente. Na psicologia e nas doutrinas que dela deriva, é muito como dizer-se cicatrizar as feridas da alma. Que feridas serão? Que cicatriz é esta que não deve deixar os sinais da ferida que ali existiu? Foi por esta razão que Jesus enunciou uma frase que durante 2000 anos guiou algumas nações que agora declinam. Amai-vos uns aos outros. Quanto eu vos amei. Já não é quanto amais a vós mesmos. Porque eu dei a minha vida pela vossa vida. Deixai-me terminar com uma outra narrativa. Essa, numa igreja de Córdoba, na Espanha, onde se veneram duas santas, Santa Ana e outra desconhecida. É uma cruz, Córdoba, espanhola. E todos que por ali passam vão em procissão venerar aquele Senhor que ele está crucificado, mas de uma maneira especial. Só a mão e a outra está descida e parte do corpo genufletida, como se ele quisesse alcançar o solo e não conseguia. Certo dia, um homem estava diante dele e viu quando os fiéis depositaram flores, velas, seus votos. Viu. E viu quando o homem chegou e disse: veio confessar-me. Eu sou um criminoso rebelde. E ali mesmo, em alta voz, ele declinou seus crimes. E quando terminou, ele disse: eu sei que tu me perdoas. E saiu sorrindo. E o estranho ficou olhando para aquele homem
na cruz, mas somente com um braço preso, quando chegou um outro homem e disse para ele: eu não tenho coragem de relatar-te os meus crimes. Matei a minha mãe. Eu sou matricida, o mais revel e miserável da humanidade. Vou matar-me, mas antes eu vim perguntar-te se tu me perdoas. Aí o homem que estava ao lado se aproximou mais da cruz e disse: eu não perdoo. Vai embora. Eu não perdoo. Sentiu alívio. Aquele miserável matar a mãe e ainda se atreve a pedir perdão. Foi então que ocorreu algo estranho. O homem da cruz, com o braço para baixo, perguntou-lhe: quem és tu? Eu é que dei o meu sangue. Não foste tu. Eu é que pedi a meu Pai que a todos perdoasse. Eu é que da cruz retiro a mão para amparar o mais miserável e trazê-lo ao meu peito e perdoá-lo. Porque quem faz o mal não sabe o que faz. O amor está tão doente dentro da sua alma que está começando a morrer. E eu vim ao mundo para que o amor fosse a lição viva, perene, de todos os séculos, até a consumpção deles. Então o homem estranho retrocedeu e lembrou-se dos seus próprios delitos e quase sem palavras disse: então, perdoa-me também a mim. É o que diríamos agora. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Que é a lição ensinada por Jesus no Pai Nosso, meu e seu, de nós todos. Muito obrigado.